Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem do inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente. Querido convidado, como diz a vinheta aqui, eu rodei antes para vocês, o convite é para que vocês deem likes aqui em nosso vídeo, em nossa transmissão ao vivo, participem do Superchat e comentem aqui o que se debate, porque o comentário é uma forma de debate, comentário de cada um, de cada uma, é forma de participação, é forma de envolvimento no próprio teor do debate. E depois, quando não estivermos mais ao vivo e assistirem o vídeo, por favor, continuem debatendo, escrevendo aqui, opinando, ajudando a refletir, principalmente sobre o tema que aqui propusemos. E também se inscrevam no canal, participem aqui do canal, se tornando membros do nosso canal Cartas Proféticas e ainda, além de tudo, ativem o sininho de notificação, porque cada vez que houver um novo vídeo, um novo programa, vocês podem entrar para participar. O nosso convidado é Antônio Carlos Patrício, nome civil dele. Patrícios Máximos é o atual patriarca do Patriarcado dos Trabalhadores da Messe das Américas da Igreja Ortodoxa Bizantina Libertadora. Ele é trabalhador. Nem todos os clérigos, as clérigas, são trabalhadores, mas ele é professor de filosofia. E é intelectual também, doutorando em filosofia política. É o articulador latino-americano da OICANAR. Atua na Associação de Mutuários e Moradores do Estado da Paraíba. Então, ele se envolve na luta comunitária, na luta política também, e é pessoa teórica e praticamente autorizada para debater o nosso tema. Esta entidade, Associação de Mutuários e Moradores do Estado de Paraíba, tem como sigla AMESPB. AMESPB é a sigla. Então, nós conversaremos com Patrícios Máximos, a quem já convidarei para entrar, sobre este tema aqui, que é atualíssimo, inquietante e até às vezes nervosamente atual, que é a pergunta: como é uma igreja de trabalhadores e trabalhadoras?
E foi o que nós lemos aqui no mini-bio dele. Queremos saber que igreja, como é que essa igreja lida com a classe trabalhadora, qual é o lado dela, ela segue e tal, né? Porque ele também tem uma história que nós conheceremos um pouco mais agora aqui no nosso canal, além do canal dele, agora aqui no nosso canal, há tempos era para aqui o patriarca Patrícios Máximos participar do nosso programa e finalmente agora ele vem para discutir essa questão da igreja numa conjuntura nacional e internacional, com a maioria das igrejas funcionando vergonhosamente como aparelhos ideológicos de apoio, agitação e propaganda do neoliberalismo, do fascismo, como é então a igreja dele, se diferencia disso e como se diferencia ao tomar como preferência os membros da classe trabalhadora. Então, vamos ouvi-lo um pouquinho, porque eu tenho muito prazer em conversar com o nosso convidado. Bem-vindo, meu irmão. Deus, tá tudo certo aí agora? Tá tudo certo agora. Consegui entrar por outro computador, graças a Deus, mas é assim mesmo, né? Tudo ao vivo, acontecem essas coisas. Peço minhas desculpas, de uma forma que todos possam agora compartilhar um pouquinho. Eu vou ser bem conciso, preparei um debate bem um pouquinho extenso, mas eu vou tentar ser o mais conciso possível, né? Já que estamos no horário avançado. Eu tenho algumas perguntas para o senhor. Diga aí. Para começar, queria conhecer um pouco mais o senhor. O que tem aí? Cães, gatos? Estou ouvindo, eles querem participar também. É o seguinte, o senhor tem um nome civil e um nome eclesiástico, Patrícios Máximos. Isto é da orientação da sua igreja. Quando se fala em orientação, não se fala em opção, em escolha. É assim mesmo? Nós, membros da Igreja Ortodoxa, assim, quando nos crismamos, porque no caso eu entrei na Igreja Ortodoxa a partir do meu crisma. O meu batismo foi reconhecido e a Eucaristia que fiz na Igreja Romana. E eu fui crismado antes de ser ordenado diácono, porque não possuía, né, o sacramento. Então, ali mesmo eu recebi, eles chamam isso de onomástico, né, que é o nome ortodoxo, né, e eu tive o privilégio de escolhê-lo, né. Muita gente não tem, não, mas eu tive. Eu peguei um pouco o meu patrício, né, sim. Adaptei para o latim Patrícios, né? E incluí o nome Máximos. Máximo por causa de São Máximo, o confessor. Eu uni o lado bem missionário de São Patrício da Irlanda e o lado mais concentrado de São Máximo, né? Então, eu uni esses dois e desde então eu passei a ser chamado dessa forma. Sim. Porque seu nome civil é Antônio Carlos Patrício. Isso mesmo. Né? Tá. E a Igreja Bizantina, como é que o senhor chegou a ela? Como é que ela chegou ao senhor? Eu estava passando por um processo a tentativa de ser reconhecido como sucessão apostólica. Na época, eu era membro da Igreja Cristã Libertária Popular Movimento Nacional, e foi a igreja que eu fundei, junto com mais 5 jovens. Essa igreja que eu fundei, eu passei 17 anos, né, e comecei a procurar por essa sucessão a partir de 2015, onde eu fui obter, no geral, o episcopado em 2019,
ordenação através de Dom Gregório Magnus, na cidade de Recife. Foi quando eu fui ordenado, e antes de eu ingressar de fato na Igreja Ortodoxa, por ter tido essa caminhada, já era apontado como eleito por um dos sínodos. Na época foi o Patriarcado Ortodoxo das Nações. Eu me afastei deste patriarcado porque eu não compreendi o estilo desse patriarcado, não só no Brasil, mas também no exterior. Eu não concordo com a igreja pentecostal. Isso não me entra na minha mente. Desde o momento em que eu fui considerado assim protestante, né, pela Igreja Cristã Libertária Popular, não me entrava essa linha, essa lógica pentecostal, né? E eu fundei a Igreja Cristã Libertária em 1998, certo? E inclusive, a grande pergunta que me faz por que essa organização de uma igreja de trabalhadores, é claro que vem dessa experiência também dentro desse contexto, porque uma das alíneas do Estatuto, do artigo 6º, diz exatamente a construção da sociedade socialista. A Igreja Cristã Libertária Popular defendeu o socialismo. E no parágrafo 1º do artigo 1º, que muda para patriarcado, que foi uma reforma estatutária, ela diz claramente que confirma como processo, como propósito, a continuidade histórica. Quando dissemos isso, é claro que essa pretensão também se mantém. E uma das características para minha entrada na Igreja Ortodoxa e minhas ordenações foi logo dizer, eu sou o defensor da teologia da libertação, certo? Se quiserem me aceitar dessa forma, ok. Se não, então digam logo. Então fui muito claro. Automaticamente fui muito claro com eles, né? O que eu esperava mais era a sucessão apostólica. Como eu obtive, eu pensava que iria continuar na Igreja Cristã Libertária Popular, mas a condição que a mim foi colocada foi que eu ingressasse na Igreja Ortodoxa. Então eu fui visto de duas maneiras. Aquele que era um tipo de bispo que relacionava toda a tradição bizantina com a questão da teologia da libertação, com a americanidade, a questão dos direitos humanos, dos trabalhadores. Eu fui visto dessa maneira, ou de outra maneira, me atacando, né? Que existiu também isso dentro do contexto da Igreja Ortodoxa. Então, sou conhecido, bastante conhecido nesse sentido, por ser um bispo considerado diferente, até um pouco avançado nessas questões locais e regionais. Regional, eu digo no sentido de América Latina, no sentido de Brasil, né? Porque dentro desse contexto, porque além de dizermos que somos uma igreja ortodoxa, nós somos uma igreja de tradição bizantina e uma igreja que admite a opção preferencial pelos pobres. Então, o patriarcado é, na verdade, uma comunhão, uma igreja. É uma igreja que foi criada exatamente para manter essa linha pastoral entre aqueles que seguiam a mesma condição de tradição bizantina nesse contexto. Mas não deixa de ser uma igreja nesse conceito, uma igreja que, para a sua opção, dá preferência, então, à realidade do continente latino-americano e a realidade do Brasil, porque nós vimos que todas as igrejas ortodoxas que trouxeram suas experiências para o Brasil, eles trouxeram experiências culturais de seus países. E por que nós não podemos ter as nossas experiências também pastorais, as nossas discussões? E o defeito muito grande, Dom, é não ter pastoral. Eu fui percebendo
que boa parte dos bispos ortodoxos, que é uma crítica que faço até hoje, são padres ou bispos muito ligados à liturgia, que não deixa de ser bonita, não deixa de ser linda, cantada, numa melodia bem diferente com relação ao Ocidente, mas que não tem atitudes sociais, pastorais sociais. Eu fui o primeiro a estabelecer isso como no Brasil, concretamente como um pastoral específico. Eu não conheço dentro da Igreja Ortodoxa, até aquelas vindo da Antioquia, ou de Jerusalém, ou da própria Grécia, ou da própria Ucrânia, que teve essa condução na insistência de obter uma realidade profética, e também essas discussões. Eu também fui o primeiro muito questionado, e pouco se fala no Brasil, que fui eu que dei início ao processo de canonização de Margarida Maria Alves, uma líder sindical daqui do estado da Paraíba, e eu entrei com esse processo internamente, quase fui bombardeado, mas aceitaram, porque não tinham argumento para combater a possibilidade da canonização de Margarida Maria Alves. E, finalmente, a partir do ano passado, nós conseguimos, após a beatificação, a canonização de Margarida Maria Alves. Então, para nós, Margarida legitimamente é santa, mártir do povo trabalhador, do povo rural, do povo dos sem teto, dos sem terra, das mulheres. Então, isso para nós é um orgulho, porque nós estamos, não só porque eu sou paraibano, claro, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, mas no sentido de que possamos ter realmente uma santa no contexto da realidade. E de aquela histórica questão que eu vos falei uma vez, no privado, que nós damos preferências àquelas pessoas que sabemos que Roma nunca admitirá um processo de canonização. E nesse exato momento nós estamos estudando o processo de canonizações de Camilo Torres, que nós estamos estudando, um bispo da Igreja Católica Apostólica Independente de Tradição Salomoniana, que é o ápice, o fundador praticamente, que é Dom Salomão Ferraz, entre outros que estão assim, numa determinada lista, assim como ela, a menina que foi Iraceli Crespo, outros chamam ela de Sanches, porque foi assassinada no período da ditadura militar, e por causa dela é comemorado no mês de março o Dia Nacional de Combate à Violência à Criança e Adolescente. Quer dizer, são questões que nós colocamos, que é o nosso dia a dia, o nosso dia a dia de Brasil, de América Latina, e que o patriarcado exatamente configura nesse contexto. Por esse lado da organização, nós entendemos que os trabalhadores são a maioria da população, mundialmente falando. E não especificamente eu percebo que poucos líderes, mesmo dentro das instituições religiosas reconhecidas, poucos líderes consideram a possibilidade de fazer um trabalho de emancipação. Quando falamos de classe trabalhadora, nós queremos fazer um trabalho de emancipação econômica, porque aí vai muito além do campo da teologia apenas, vai muito além do campo do cristianismo, da questão cristã apenas, que envolve filosofia, de uma certa forma. Eu sou muito apaixonado pelo Henrique Dúcio, a filosofia da libertação, em qual foi também parte da minha monografia na universidade, e no estudo sobre essa questão, essa linha do pensador, e que também é teólogo. Então, o fato de também tentarmos discutir a realidade social, a realidade econômica, a realidade política, a realidade cultural dos trabalhadores, do povo trabalhador,
Então, dentro dessa questão, dentro dessa linha, que o patriarcado dos trabalhadores, um nome muito sugestivo, no Instagram eu fiz de propósito, coloquei patriarcado dos trabalhadores. Muita gente, vocês estão parecendo a sigla do PT religioso. Mas de propósito fiz isso, no sentido de exatamente demonstrar para que viemos, para fazer o mesmo papel que as outras igrejas fazem, dentro desse contexto e da questão da própria dominação econômica, e precisamos, de fato, questionar o sistema capitalista, o neoliberalismo, ter uma postura correta dentro das nossas comunidades, ir para a periferia, conscientizar o povo, conduzi-los para que não só a conscientização fique somente no sentido eclesial, mas no sentido da educação. É um trabalho amplo, um trabalho muito grande, enorme, dentro desse contexto da realidade dos trabalhadores e da realidade do povo. Portanto, é de nossa preferência que os nossos clérigos, que as nossas clérigas, que também aceitamos mulheres no sacerdócio, diga-se de passagem, sejam, então, pessoas do povo, pessoas da periferia, pessoas do mundo do trabalho, sejam professores, sejam pedreiros, sejam, então, médicos, enfermeiros, o que for, dentro do contexto da classe trabalhadora, sindicalista de preferência, se tiver, dentro desse contexto, porque com essa questão nós queremos garantir, de fato, que a igreja, na América Latina, inclusive, onde nós vivemos, e também no Brasil, seja realmente uma igreja que tenha posturas, como nós sempre tivemos desde o nosso início. Fomos daquela lista que pedimos o impeachment do Jair Bolsonaro, certo? Fomos aqueles que fizemos declarações públicas e apostólicas sobre a questão da anatemia do próprio presidente, considerando ele criminoso por ter investido no negacionismo no campo da saúde. E nós somos também aqueles que denunciamos desde cara a questão do genocídio dos povos originários, fruto das atividades iniciais de seu próprio governo. Então é isso que nós estamos sempre tomando posturas, participando dos atos públicos também, efetivando isso na questão da prática e também defendendo, quando possível, dentro das entidades que nós estamos presentes, porque uma coisa é teoria e outra coisa é prática, e tanto exercitar esse discurso na prática e realizar com que haja dignidade na questão da moradia, dignidade na questão do emprego, dignidade na questão das discussões da própria realidade, das estruturas, da reforma urbana, da questão do contexto da reforma agrária. Então, tudo isso que nós estamos fazendo e tudo isso que nós estamos realizando está dentro dessa proposta, desse contexto que foi iniciado lá atrás, em 1998, com a Igreja Cristã Libertária Popular Movimento Nacional, e que continua através do nosso patriarcado dos trabalhadores da Mestre das Américas, da Igreja Ortodoxa Bizantina Libertadora. Certo? Então é isso que nós estamos fazendo dentro desse contexto da realidade, construindo essa proposta, fazendo algo que seja diferenciado dessas chamadas igrejas opressoras, das igrejas da dominação do sistema econômico, e propondo iniciativas e alternativas para que a nossa classe trabalhadora possa seguir, segundo o próprio filósofo que eu citei, o Henrique Dúcio aqui, a gente poder viver a fé da corporalidade,
né? A ética da fé profética, da fé cidadã, a fé em Jesus de Nazaré, libertador, aquilo que está tão transcrito no livro de Mateus. Eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, estava nu e vestistes, sem terra e sem moradia, destes um teto ou terra, estava doente, eu tive condições com relação à questão da saúde, e principalmente da saúde pública. Patriarca, isso me cita um trecho de São Mateus, capítulo 25, que é apocalíptica, inundada de base do apocalipsismo judaico. É coisa lá para o julgamento final, quando não tiver mais jeito, quem se perdeu, né, vai lá para o lado dos cordeiros, e quem fez tudo que fez, e vai, né, para o lado da direita, né? Naquele caso do rei, vai para a direita. Mas e os outros estão propondo que espere isso lá para o fim, ou é para agora? Não. Essa proposta do reino de Deus dentro do contexto assim mais teológico, se fôssemos pegar um pouco Basilio Magno e também São João Crisóstomo, eles dizem categoricamente, primeiro no livro da Incompreensibilidade de Deus, que é um livro da patrística, ele diz claramente que nós precisamos, quando nós damos uma esmola a um pobre, essa questão da atividade, da ação da vida cristã, vou colocar aqui inicialmente dentro dessa discussão, ele afirma que nós estamos devolvendo para ele o que pertence a ele. O mesmo disse Basílio Magno em sua discussão, seu sermão, com relação àquela parábola do rico e do pobre Lázaro. Me parece que a relação entre céu e terra, né, dentro do contexto teológico, é muito veemente e relacionado exatamente a uma categoria social e também as questões das condições sociais que a pessoa humana possui, que a pessoa tenha, certo? São essas características humanas que a forma como você vive aqui na Terra, que também determina a forma como você viverá no céu. Eu acho que existe uma relação dentro desse contexto teológico, mesmo que seja conservador, mas existe dentro desse contexto. O mesmo quando nós abrimos a própria Bíblia, quando Deus, mas se colocar no popular, Javé, ele se dirige a Moisés, e dentro desse contexto ele diz assim, vá lá falar com o faraó para que ele liberte meu povo, ele livre possa me servir na montanha, possa me oferecer, possa me adorar, possa usar da sua liturgia na montanha. Então a relação que existe entre a questão da realidade das pessoas libertas com a liturgia viva, com compromisso com Deus, elas estão nesse contexto relacionadas, certo? Não estão separados. Nós aqui temos esta dificuldade, muitas vezes, de unir essa questão da fé comprometida com essa questão da ação. Porque isso foi separado mesmo, isso foi uma tendência religiosa que conduziu, até mesmo dentro dos contextos das tradições orais e também das tradições escritas. Foi uma tendência de grupos políticos, grupos econômicos, que também influenciaram na própria tradução da Bíblia, do Antigo Testamento, e também do Novo Testamento. Reflexões, Então, dentro dessa questão, a ênfase da
saída da libertação também se tornou uma referência para nós. Não é porque Jesus morreu na cruz para nos salvar, que isso é o discurso mais assim alentador. Esse discurso é alentador em que sentido? É para você ficar quieto no seu quarto, se fechar, rezar e ponto final. Você já fez sua parte com relação aos compromissos que você tem com Deus. Certo? Quando nós vemos leituras como essa, como Mateus, como Lucas, capítulo 4, versículo 18, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e me enviou para anunciar a boa notícia a quem? Aos pobres, para libertar os cativos, para dar visão aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Quando ele coloca isso, ele relembra um pouco Isaías, no capítulo 61, e relembra tudo que Isaías disse sobre essa questão da fé, porque não adianta você se fechar no canto, jogar cinzas no seu rosto, se fazer de coitadinho, mas ainda perceber que o seu próximo, que o seu irmão continua na situação que ele está, no cativeiro, na opressão, na fome e na miséria. Então não adianta. Isso é uma fé completamente descomprometida com a realidade daquele que até mesmo está próximo, está perto de você. Então esse tipo de fé, esse tipo de atitude espiritualista foi muito criticado por diversos teólogos aqui na América Latina, se eu não me engano, o Asman, né, que fala sobre igreja eletrônica, o próprio Milton Chavantes, que é luterano, que tem uma obra belíssima sobre a questão do trabalho, né, que fala sobre essa questão e discussões sobre Mateus 20, sobre a realidade de pagamentos em momentos diferenciados. Então, essa fé que aquele que diz Senhor, Senhor, apenas isso não entrará, mas aquele que põe em prática a vontade de Deus, né? E qual seria essa vontade? Para você descobrir essa vontade, você tem que acompanhar essa história. A história, não a cultura. Infelizmente, há divergências religiosas com relação aos judeus, que tiveram muitos, e que aquela velha máxima de discriminação e de preconceito religioso, que são discussões efêmeras hoje em dia, são conduzidas para discriminar, para agir com preconceito, toda essa questão. Então, o que ninguém precisa entender, ou melhor dizendo, entendendo, que no caso de Sodoma e Gomorra, o fato foi claramente a questão dos crimes e das injustiças que vinham cometendo, né? E quando o contexto de Jesus, quando Jesus se aproxima de uma pessoa, ele não vê o que é que a pessoa pecou, o que é que a pessoa fez em si, moralmente. A moral de Jesus é a moral coletiva. Mateus fala de grupo, fala de comunidade. É um evangelho destinado à comunidade, segundo o Frei Gilberto, né? Se eu não me engano, o sobrenome dele é Gorgulho, grande teólogo da Igreja Católica Romana, por que não? Ele fala dessa questão, desse contexto do Cristo Rei pobre, do evangelho que fala para a comunidade. Então, ele destina como se fosse essa ética para a comunidade, para a condução da comunidade, e não conduz no contexto, e não separa esse contexto do indivíduo. Ele não perguntou se a ovelha que, sinonimamente, ou aquela ovelha que vai para o reino celestial, como diz assim, e devemos saber que dentro da leitura apocalíptica não existe esse reino separado da terra. Ela acaba, no final, conduzindo para uma realidade bem diferente. Aquelas que foram citadas por Isaías, mas também aquelas que foi compreendida dentro desse horizonte de liberdade, de justiça plena e de uma felicidade plena. E no Apocalipse acaba dessa forma.
termina dessa forma. Não acaba com a destruição da terra, não acaba com a destruição do mundo, como muita gente pensa. Muito pelo contrário, se cria outro. Essa possibilidade da criação de um outro mundo, de uma outra necessidade, de uma outra realidade. E é feito assim dentro desse contexto de que o cristianismo é um coletivo, a igreja é um coletivo. Não tem que parar que a igreja são hierarquicamente aquelas pessoas, é o patriarca, patrícios máximos. Não. Isso não funciona mais. No século XXI isso não funciona mais. As pessoas, até mesmo sem muita formação teológica ou formação pastoral, elas não querem mais saber disso. Elas querem ver, sim, exemplos de vida, testemunhos de vida onde está na prática coletiva. E a melhor caridade, como o próprio Paulo fala, não é aquela que você dá uma esmola para um pobre. Eu posso dar, mas se eu não tiver amor, o que isso me adiantaria? Então, a lógica, pegando por essa questão, pegando por essa parte, simplesmente não são os horizontes assistencialistas, mas sim retirar aquela pessoa daquela situação, da mesma forma que nós citamos aqui o livro do Êxodo e a experiência de libertação do povo de Deus. Então, essa experiência, mesmo que sendo judeu, que na verdade eu defendo que seja hebraica, que judaica mesmo é só na reforma de Josias. É muito tempo à frente, comparando essas questões analiticamente. Então é nesse contexto que nós percebemos que a fé precisa de um compromisso, assim como nós precisamos o nosso eu olhar para o outro. E aquele que tem fé de fato e ler o Evangelho de Jesus de Nazaré é aquele que se preocupa com a realidade do próximo. E sem essa preocupação da realidade do próximo, não teremos reino de Deus. Patriarca, diga-me, o senhor mencionou que no estatuto da igreja consta clara e decisivamente o conceito de socialismo. Bom, o senhor sabe que o socialismo não ocorre por mera boa vontade dos bons, ou, de repente, pelo silêncio dos maus, né, da classe dominante. O socialismo passa por um processo revolucionário. Há gente de partidos aí que defende um tal de socialismo democrático que não existe em lugar nenhum do mundo, já não é mais socialismo, é social-democracia, é outra coisa. Como é que o conceito estatutário da sua igreja defende socialismo e de que forma espera que ele aconteça? Dessas discussões, muitas vezes, de grupos de tendências partidárias ideológicas, em que eu conheço muito bem, porque eu já estive no PCdoB, já estive no próprio PT, já estive no PSTU e já estive no PSOL. Eu convivi com esses partidos e eu sei da linha do Lênin, estudei um pouco sobre essa questão do Lênin, do stalinismo, que é muito forte entre essa linha marxista e leninista. Só que eu, uma vez numa palestra, no encontro aqui em Campina, em alguns também em sala de aula também disse isso, o que eu acho é que os próprios marxistas são responsáveis, se eu faço uma leitura muito crítica, pela queda da compreensão de um socialismo de estilo revolucionário. Porque quando nós nos deparamos com discussões até interessantes, politizadas, e participamos de movimento sindical, movimento social, nós vemos que será que a atitude daquele que defende o socialismo e que o seu partido levanta a bandeira revolucionária, ou seja, de vanguarda,
né? O que ele está fazendo, um militante ou o seu partido está fazendo para concretizar isso? E será que ele, no momento de defender a classe trabalhadora, ele não está projetando o sistema capitalista e usando da própria classe trabalhadora para não concretizar essa questão do socialismo? Então nós vemos muito isso. E também eu sempre fiz nos meus comentários no podcast que eu tenho, A Voz do Patriarcado, e que no canal, em vez por outra, eu faço um questionamento sobre a questão da esquerda, principalmente no contexto da minha realidade. Eu vejo que a esquerda, nacionalmente, ela tem um projeto de governo, e até de governo que se relaciona com a burguesia, certo? Vejo isso até com certa preocupação, porque no momento que a burguesia quiser tomar o poder, ela toma, ela tem condições para isso, certo? A eleição somente não resolve o problema da classe trabalhadora, está comprovado. Ela ameniza. O Lula foi importante a gente ter votado nele, e é importante que ele faça o governo e termine o governo dele. Mas nós sabemos que o Lula não vai resolver totalmente o problema da classe trabalhadora, o problema do povo. Ele não vai resolver. O que ele quer, ele aponta para a tendência de um governo que faz a conciliação com a classe dominante, com setores econômicos, porque ele quer desenvolver o capitalismo. Ele tem essa visão, o PT sempre teve essa visão social-democrata, ou seja, o chamado socialismo reformista, certo? O chamado socialismo reformista, ele tem essa posição. Então, nós acabamos observando que organizações que querem, de certa forma, encaminhar para uma certa extremidade, ou um extremismo do sentido socialista, da questão da revolução, ou elas não apontam muito no cenário político, que é isso que mais acontece com relação ao sistema econômico, e o próprio sistema eleitoral faz com que não se avance esses grupos mais radicais de socialismo. E o que acontece é que, o que precisávamos fazer agora, assim que Lula assumiu? Nós precisávamos entrar na periferia, nas fábricas, nas escolas, nas faculdades, nos bairros, para reorganizar a classe trabalhadora. Este era o momento. Não discutir somente eleição, mas este era o momento para organizar a classe trabalhadora, colocar a pauta da necessidade, da realidade, à frente do processo eleitoral. A esquerda, ela não atinge boa parte da periferia. Isso é um fato. Ela não está em alguns locais, em alguns setores que é para estar. A esquerda não aparece em alguns momentos que era para aparecer. A esquerda está muito no mundo da educação. Ela está bem organizada no mundo da educação. Mas e alguns setores culturais, alguns setores, algumas categorias como negros, mulheres, o feminismo, ela está bem organizada, mas precisa avançar em outros setores. E pelo fato de ela não conseguir avançar em outros setores, não é uma questão somente de linguagem técnica, militante, não é isso, certo? Ela precisa se inserir mais. E essa é uma falha que eu, no meu ponto de vista, acho que vem acontecendo com relação à esquerda no momento. Ela consegue eleger Lula para presidente da República, fazendo essa relação com a burguesia nacional e internacional também, mas ela não consegue eleger nenhum candidato dela a nível de município, a nível de estado, onde está lá as massas mais sofredoras. As pessoas mais sofredoras estão lá. Então, o que está acontecendo? É uma questão de quê? De método. E por que não se discute isso?
Porque não se analisa isso. Então, em boa parte, existe um grande problema organizacional de setores da própria esquerda que não compreende que era um momento para analisar especificamente isso. Era o momento em si da classe trabalhadora começar a se organizar, começar a se conscientizar, que é um problema que eu digo que é difícil, não é uma questão fácil, não é uma atitude fácil. Por isso que no nosso caso é muitas vezes melhor, né? Interessante para nós entrarmos enquanto igreja numa favela, certo? Mesmo com uma cruz na mão, uma Bíblia na mão, que não tem nenhum livro político, mas transformar aquela discussão numa discussão política vai muito mais fácil. A gente escuta, o povo muitas vezes fala para nós em suas realidades, mas isso não chega. Existe muita coisa que o Lula precisa fazer, realmente precisa fazer, mas não é só ele. E a gente tem que parar com essa questão de estar sempre colocando mito dentro da direita, que tem já extrema-direita, e mito na esquerda. É como se ali não superasse o elemento da personalidade. Isso é um problema que a gente precisa resolver com relação a essa questão. Com relação ao patriarcado, nós percebemos que a linha de nossa atuação é, de fato, desenvolver a chamada consciência de classe. Se não conseguirmos avançar, de fato, nesse trabalho de consciência, da consciência de classe, não chegaremos a avançar para outros campos, outros elementos. Tá bom. Eu agradeço muito a sua presença. Acho que foi um primeiro contato. Seria interessante, patriarca, voltar daqui a um tempo para a gente continuar esta conversa. Eu mesmo tenho grande interesse nessa conversa, estou envolvido no projeto assim, interdenominacional, tendo como fulcro, como nervo central, a luta de classes. É isso que é a nossa motivação. E aí nós conversarmos mais sobre isso, envolvermos aqui a nossa audiência, temos uma forma de fazer um programa em que as pessoas realmente participem. Então, agora, para encerrar, deixa eu lhe fazer um pedido antes de encerrar, e o senhor fique só um pouquinho nos bastidores para a gente tentar conversar um pouquinho, e vou lhe dar uma explicação de uma questão técnica aqui, mas que não vou fazer no ar. Uma reflexão rápida sua para encerrar, e logo que você terminar, eu rodo um pedaço da vinheta, saímos do ar e voltamos a conversar em off. Pode ser? Pode ser. Então, o senhor pediu o quê mesmo? Eu não consegui ouvi-lo. Uma rápida reflexão para deixar com a nossa audiência. Sei. Eu acho que é importante começarmos a pensar, nós que temos essa consciência maior, e não só da questão de estudos, mas de uma espiritualidade, para nós desenvolvermos então esse lado que ainda precisa crescer mais em nós, entre nossos vizinhos, entre nossos colegas de trabalho, certo? Principalmente na escola, na faculdade, em todos os momentos, em todos os lugares. Porque algo muito maior está sobre amplitude desse debate, que é o significado da felicidade. O homem só é feliz, segundo Marx, se ele consegue atingir a felicidade dos outros. Quem disse foi Karl Marx. E essa questão é mais uma questão ética, porque assim se baseou Aristóteles, na ação que é coletiva entre os indivíduos e que atinge o processo de cidadania.
Cidadania também é fé. Cidadania é também reino de Deus. Deus sempre quis a nossa felicidade. Isso é citado em diversas maneiras na própria palavra dele, que nós entendemos assim. Ela não é a única palavra de Deus. A palavra dele também deve estar no nosso coração, deve estar também na nossa mente, especificamente para que possamos conduzir um reino de paz, um reino de amor e um reino de justiça. O reino da felicidade é um reino que acontece concretamente, onde as pessoas passam a desenvolver, porque a partir daí é que podemos ter outras aspirações. Somente com o pão é que celebramos, porque com ele nos fartamos, e que o pão nosso seja para todos e para todas e todes. Amém. Eu vou, então, encerrar aqui um pedacinho da vinheta, está aí no ar, e já voltei para conversarmos um pouquinho, se eu permitir, nos bastidores, tá? Este é o programa Fé e Luta.